Hoje é segunda-feira, dia 25 de dezembro do ano do Senhor de 2023. Natal do Senhor. Bendito seja Deus por seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, que assumiu a nossa humanidade para nos salvar. O texto da liturgia desse dia do Natal é tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos 1 a 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Que texto lindo! E que riqueza, que riqueza. A homilia não é o tempo de esgotar essa beleza e essa riqueza. Aliás, nenhuma homilia tem esse poder de esgotar a riqueza, a beleza e o sentido sempre atual da palavra de Deus. O trecho do Evangelho desta solenidade do dia do Natal do Senhor é o prólogo do Evangelho de São João. O prólogo do Evangelho de João é das páginas mais belas do Novo Testamento, onde são antecipados os temas fundamentais que serão desenvolvidos ao longo dos 21 capítulos que compõem o quarto Evangelho. No Evangelho de João, o prólogo é semelhante a um hino em que o tema principal é o Logos, o Verbo, a Palavra. O prólogo começa com a mesma palavra do Gênesis, no princípio. No livro do Gênesis, a locução adverbial segue-se que a terra estava informe
e vazia. Em João, afirma-se a pré-existência do Verbo, do Logos, da Palavra de Deus. Em João, nós encontramos a afirmação de uma existência que precede o início enunciado no livro do Gênesis. Antes desse começo, existia o Logos, o Verbo eterno de Deus. A melhor tradução para o Logos, em português, é palavra, entendida como a comunicação que Deus faz de si mesmo à humanidade. Na carta aos Hebreus, nós encontramos essa belíssima reflexão. Nestes dias que são os últimos, Deus nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder da sua palavra. O Logos e Deus são, ao mesmo tempo, dois e um. Os dois estão em comunhão, embora sejam distintos. O Logos era Deus, mas o prólogo não diz que Deus era o Logos. Segundo a tradição bíblica, uma pessoa pode comunicar realmente o que lhe é próprio. O que é afirmado no prólogo é a continuidade entre o primeiro e o segundo início, e a anterioridade do Logos e a sua comunhão e diferença em relação ao Pai. O Logos, ou a palavra, não assume simplesmente uma aparência humana. O Logos se torna homem, sem, contudo, deixar de ser plenamente Logos, plenamente palavra. O Logos assume a existência humana para fazer com que o ser humano participe do seu próprio ser. O Logos é a razão última das coisas, a razão última da existência humana, assim como é em Deus. Esta é certamente a primeira mensagem, talvez implícita, mas para nós evidente, da qual se deve partir. A minha existência, e talvez toda a situação humana, tem uma razão, tem em Deus um sentido, um significado. O Logos é a palavra criadora e o significado último de toda a realidade, de todas as coisas, da minha situação humana, da sua situação humana. O Logos, o significado da nossa existência está na dependência de Deus. Dependência que deve ser reconhecida pelo louvor e a reverência. Se a razão última de cada coisa é uma palavra criadora de Deus, que precede tudo o sentido de dependência total de Deus, a ser reconhecido com reverência e louvor, é a primeira atitude sobre a qual as outras pessoas podem ser construídas e sem a qual nenhuma disciplina espiritual pode ser construída. O Logos é a sabedoria ordenadora de tudo. Junto a Deus, é a razão última, não somente do ser das coisas, mas do ser aqui e agora.
todas as situações da existência, tudo o que acontece agora tem um sentido na sabedoria ordenadora de Deus. Essa afirmação é amplíssima e esclarecedora, pois, a partir dela, isso é o mais importante reter, nenhuma situação humana é privada de sentido. Mesmo aquela situação aparentemente a mais estranha. Se faltar tal confiança, nós ficamos prisioneiros do espanto que nos aprisiona frente à impressão da desordem ilimitada do mundo em que nós vivemos. Vale a pena estar diante do presépio. Aquele menino, nascido numa gruta de Belém, deitado numa manjedoura, nele subsiste o Verbo eterno de Deus, em quem e por quem tudo adquire um sentido, inclusive a minha vida e a sua vida. Agradeçamos a Deus, nosso Senhor, pelo dom de Jesus Cristo, que por nós se fez homem. E peçamos ao Senhor o conhecimento interno e pessoal, como sugere Santo Inácio nos exercícios espirituais, conhecimento interno e pessoal do Senhor, que por mim e para a minha salvação se fez homens. É um dia, hoje, de ser vivido na gratidão. É um dia de reconhecer e acolher o sentido da nossa existência. Não admitir que a nossa vida tenha um sentido e que cada um de nós tenha uma missão é uma desordem. No Verbo de Deus que assumiu a nossa humanidade, repito, tudo ganha um sentido. A nossa existência, não obstante tudo e tanta obscuridade, tem um sentido que é dado pela graça de Deus, pela ternura de Deus que assumiu plenamente a nossa humanidade. O Senhor entrou na nossa carne. O Senhor assumiu plenamente a nossa humanidade para nos fazer experimentar num coração e numa carne como a nossa o quanto Deus nos ama e até onde vai o amor de Deus por nós. Bom Natal a todos. Nos vemos amanhã com a graça de Deus. Deus abençoe a todos, dê à família de cada um muita alegria e uma bela celebração do Natal, na memória e na comemoração do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal!